conhece O Mestre das Noites em Claro? Harlan Coben é meu autor favorito da vida. Claro que eu já li alguns livros que eu gostei mais do que os livros do autor, mas eu nunca li tantos livros de um mesmo autor que eu tivesse gostado tanto assim. Eu não sei como ele consegue, mas até hoje eu não consegui dar menos de 4 estrelas para nenhum livro que eu li dele. E hoje eu quero falar dos livros da coleção do Myron Bolitar. Eu já li todos os 11 livros dessa série e definitivamente Myron é o meu personagem favorito dessa estante toda aqui. Claro que se você me segue lá no meu Instagram literário, você já sabia disso, porque eu já fiz resenha de todos esses livros e eu falo muito sobre esse personagem lá. E se você não me segue, eu vou deixar o link aqui na descrição para você ir lá conferir. Os 11 livros dessa série foram publicados fora de ordem aqui no Brasil, começando com Quando Ela Se Foi, que é o 9º livro na ordem cronológica. Mas esse também foi o primeiro livro que eu li do autor. É por isso que muita gente se pergunta se esses livros podem ser lidos individualmente ou se é preciso seguir alguma ordem. E a verdade é que não tem uma resposta correta. Você pode sim ler cada um desses livros individualmente, porque dentro de todos eles tem algum mistério, um assassinato, um desaparecimento que é resolvido dentro do próprio livro. Então, se você quiser ler Quando Ela Se Foi, por exemplo, você vai entender a história, mesmo se você não tiver lido nem um livro antes e nem um livro depois desse. E isso vale para absolutamente qualquer um livro da série. Se você quiser pegar qualquer um deles em qualquer ordem, você vai conseguir entender. Mas apesar de terem explicações prévias em todos os livros, você perde bastante da história da vida do Myron se você não lê os livros na ordem cronológica. Então, se você lê esses livros na ordem dos acontecimentos, que é justamente a ordem que eles foram escritos, você consegue acompanhar muito melhor a vida do protagonista. Todas as relações dele, sejam as relações amorosas, as relações com a família, as relações com os amigos, né? O Win e a Esperança, que aparecem em todos os livros. E você também consegue acompanhar a evolução do personagem, o quanto cada acontecimento vai moldando a sua personalidade e o quanto ele evolui ao longo dos livros e vai amadurecendo a cada situação complicada que ele passa. E assim, quando você chega no último volume, as atitudes dele fazem total sentido. Além, é claro, de poder acompanhar a evolução do escritor também ao longo dos anos. O que é incrível, porque a série só melhorou, o último volume tá aí para provar justamente isso, e eu acabei favoritando 4 volumes dessa série. Bom, essa série é um suspense investigativo, é uma série policial. O Myron é um ex-jogador de basquete que se lesionou e teve que interromper sua carreira quando estava no auge. Ele tinha tudo para ser uma estrela, era a grande aposta da temporada, mas por conta dessa lesão no joelho, ele abandonou as quadras e trabalhou por alguns anos no FBI. Depois disso, ele abriu uma agência para representar outros esportistas. E aí, como eu disse antes, em cada um desses livros ele vai ter que solucionar algum crime, um desaparecimento ou algum assassinato. Para isso, ele conta com a ajuda dos melhores amigos dele. O ricaço Win, que você também pode conhecer pelo nome completo, Windsor Horn Lockwood III. E a Esperanza Dias, ou Pocahontas, uma antiga lutadora que trabalha junto com o Myron na agência. Desde o início da história, o Myron é apresentado como um cara que ainda mora com os pais, gosta muito de tomar chocolatado e não acerta muito nos relacionamentos amorosos. Mas tem um coração de ouro, muita força e muita inteligência. A história começa com quebra de confiança. Nesse primeiro volume, um dos agenciados do Myron procura ele porque sua noiva, que estava desaparecida, surge um anúncio de conteúdo adulto. É muito importante para o Myron, enquanto agente, quanto para o Christian, esse agenciado, que ele solucione o quanto antes esse mistério, antes que a carreira do Christian possa ser arruinada por essa história. E no segundo volume, Jogada Mortal, é outro atleta do Myron que está em apuros, o Duane. Uma tenista tentava voltar às quadras quando é brutalmente assassinada e o principal suspeito é o agenciado do Myron. E mesmo que todas as provas apontem para ele, Myron precisa confiar no atleta e descobrir quem é o verdadeiro assassino para provar sua inocência. Já no terceiro volume, Sem Deixar Rastros, a gente tem uma história muito importante para a construção do personagem.
Isso porque um antigo rival do Myron está desaparecido e ele vai voltar às quadras, se infiltrar no mundo dos esportes para tentar descobrir o que aconteceu. Acontece que além desse desaparecimento, Myron vai acabar descobrindo mais sobre o acidente que ele sofreu anos atrás e que acabou com a carreira tão promissora que ele tinha no basquete. É de partir o coração ler o Myron lidando com essas feridas reabertas. Continuando na ordem cronológica, nós temos O Preço da Vitória, que é o quarto volume da série. Nessa história, o Myron está tentando conseguir um casal de golfistas para sua agência. Acontece que o filho desse casal está desaparecido e na tentativa de ganhar o coração deles, ele decide ajudar nessa busca. Mas ele não fazia ideia do quão profunda essa história poderia ser. Esse livro já começa a mostrar muito do Harlan Coben como escritor, porque tem muito mistério, tem muita coisa inesperada acontecendo e a história vai te deixando cada vez mais amarrado, você fica preso do início ao fim. Por isso o apelido Mestre das Noites em Claro, porque é muito difícil ir dormir sem saber o final dessa história. E aí nós chegamos em Um Passo em Falso, o quinto e mais triste livro da história do Myron. Nesse volume, o ex-treinador do Myron está desaparecido depois de bater na filha dele, a Brenda. O Myron já não entrava em contato com esse treinador há mais de 10 anos, mas ele vai então tentar descobrir o que aconteceu e ao mesmo tempo proteger a Brenda. Qual o grande problema desse livro? Desde o prólogo você já sabe o que vai acontecer e sabe que é muito triste. Então você já descobre tudo no prólogo e aí enquanto vai lendo o livro vai batendo um desespero porque você não quer que aquele final chegue. Você quer muito que tenha sido só uma piada de mau gosto ou algum sonho esquisito do Myron, mas você não quer que aquela cena aconteça de maneira nenhuma. E gente, é muito triste acompanhar o Myron se apaixonando, ver o quanto ele mudou ao longo desse livro e ter que ver tudo indo por água abaixo. Mas esse livro é muito bom e foi o primeiro que eu favoritei. Bom, depois do trágico final de Um Passo em Falso, vamos para o sexto volume, Detalhe Final. Em Detalhe Final, Myron havia fugido para uma ilha com Therese, personagem que aparece de novo depois lá no nono livro, sem deixar rastro. E eles estavam lá, vivendo um romance, fugindo da realidade, esquecendo dos problemas, quando são interrompidos por Win, que aparece na ilha atrás de Myron. Therese também tinha passado pelo fim de um relacionamento, tinha passado pela morte da filha dela num acidente de carro, então os dois estavam lá tentando curar o coração partido. Acontece que a Esperança, lembram dela? Aquela personagem que trabalha na agência junto com o Myron, está presa. Ela é a principal suspeita do assassinato de um dos agenciados deles. E é aí que Myron e o Win vão fazer o impossível para conseguir provar a inocência da nossa querida Pocahontas. E aí você já leu até Detalhe Final e você pensa, bom, eu já conheço o Myron, eu já sei tudo da vida dele, eu conheço a família dele, os amigos, e aparece o quê? Um filho perdido. Uma antiga namorada do Myron, a Emily, aparece pedindo a ajuda dele. Acontece que o filho dela precisa de um transplante de medula urgente e o único doador compatível está desaparecido. Em Um Medo Mais Profundo, o sétimo volume, Myron vai ter que encontrar esse doador ao mesmo tempo que ele lida com as possibilidades de uma paternidade. E aí chegamos no oitavo livro, A Promessa. Um dia Myron tá num jantar na casa de amigos quando escuta uma conversa entre a filha adolescente do casal e uma amiga. Preocupado com a situação, ele chega para elas e faz uma promessa. Diz que se algum dia alguma delas precisar de ajuda, se meter em encrenca, pode ligar para ele, que ele vai em busca delas, vai ajudar, sem fazer nenhuma pergunta e sem contar para os pais. Ele acredita que com essa promessa está ajudando as meninas, garantindo que elas terão alguma rota de fuga para qualquer problema. Acontece que um tempo depois, durante a madrugada, ele recebe a ligação de uma dessas meninas e ele vai lá, resgata ela, leva para casa de uma amiga supostamente em segurança e cumpre com a sua promessa. Não conta nada para os pais e também não faz nenhuma pergunta. Mas o problema acontece quando essa menina desaparece e Myron se torna o principal suspeito por ter sido o último a ver ela com vida. É aí que Myron precisa descobrir o que realmente aconteceu e provar a sua própria inocência. E chegamos enfim no nono livro, Quando Ela Se Foi,
que é outro livro que eu favoritei da série.